A paz do Senhor, queridos, aqui é a tia Kelly. Temos vivido uma época extremamente desafiadora, onde nós que somos líderes de crianças precisamos brigar por prioridade em nome das crianças. Em outras palavras, precisamos literalmente provar em nossas igrejas, com base bíblica, que as crianças são sim prioridade. Você entende bem o que eu estou querendo dizer? Eu estou afirmando que existe sim a ordem do ide. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas esse ide precisa começar pelas crianças. Não é porque nós queremos, nós evangelistas de crianças queremos, isso não. Isso é porque Deus quer assim, está escrito, não são minhas palavras. Então, eu quero deixar aqui para você, escrito, explicado, bem esboçado, 3 motivos para que a igreja entenda, de uma vez por todas, que a criança não é somente um chamado daquele que trabalha no departamento infantil diretamente. Não, queridos. Criança é prioridade, é urgência, é uma questão de regeneração da raça humana. Precisamos investir em crianças. É necessário que venha uma geração melhor do que a nossa, uma geração temente a Deus. Amados, é uma questão de sobrevivência e continuidade da igreja. E quando eu afirmo que não é uma responsabilidade dos tios, eu estou querendo que todos entendam que é uma ordem de Deus para todo o seu povo, todos os cristãos, todos aqueles que afirmam que amam a Deus, todos aqueles que ouvem e obedecem a sua palavra. Desde o mais idoso, todos nós podemos investir nas crianças. Mas como, se eu não tenho chamado? Você de repente pode estar se perguntando, tendo mais paciência com as crianças, contribuindo, colaborando com o que você tiver nas mãos, com o seu dom, com o seu talento. Que tal você que canta ou toca, ir lá na salinha das crianças fazer uma participação especial no culto deles? Cedendo lugar para o departamento infantil nos calendários, datas nobres da igreja. Cuidando e olhando com amor para as crianças de sua igreja. Ei, tia, como eu posso ajudar? E não são somente as nossas crianças não, tá? Você pode investir, você deve investir, convidando e trazendo para conhecer Jesus, a criança do seu vizinho. As crianças que estão lá fora, estão morrendo materialmente, espiritualmente. Nós vemos festividades enormes, lindíssimas. Todos eles uniformizados, com fardamentos caros, e não tem uma criança que pareça ser da comunidade. São só as congregações nos grandes templos. Como ouvirão se não há quem pregue? Como virão à igreja se não há quem as convide, quem as traga? Eis-me aqui, Senhor, eu vou. É isso que Deus espera de nós. O nosso motivo número 1 é porque Deus manda e obedece quem ama. Já falamos sobre isso, agora vamos pegar uma referência bíblica para dar base ao que estamos falando. É uma questão de obediência e amor. Um exército jamais vencerá se não houver obediência ao seu general. E o nosso general, quem é? Nosso general é Cristo. E nós somos soldados obedientes. Observe só uma coisa, o serviço militar, ele é voluntário. Ninguém está na marinha, no exército, na aeronáutica, seguindo carreira, servindo a nação, obrigado. Nós estamos lá porque queremos, porque buscamos, porque amamos. E como estamos lá dentro, nós temos que obedecer. Existe a hierarquia e a disciplina. E nós estamos lá porque queremos. E nós obedecemos por amor.
é voluntário. E quando eu afirmo que obedece quem ama, eu me baseio em João 14, 21. Porque aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é aquele que me ama. Não sou eu que estou dizendo, não. É João 14, 21, é a palavra do Senhor. Aí eu pergunto à igreja, quem aqui ama o Senhor de todo o seu coração? Levante as mãos aí. Então obedeça. Mas tia Kelly, obedecer exatamente o quê? Obedecer o que está escrito em João 21, 15. Porque Jesus perguntou ao seu discípulo, quem aqui é discípulo do Senhor? Então toma aí para si essa pergunta. Jesus perguntou a Pedro assim, você me ama mais do que estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor então falou para ele, Jesus falou para ele diretamente, então apacenta os meus cordeiros. Então se você é discípulo, se você ama o Senhor, se você acabou de levantar as mãos, se você é igreja, apacenta os cordeiros. Apacenta os cordeiros, apacenta os cordeiros. Cordeiro é filhote de ovelha. Os cordeiros são os nossos filhos, são as crianças da igreja, são as crianças do mundo inteiro, são as nossas crianças. Apacenta. Então, se você ama a Deus, como você acabou de dizer que ama, apacente-as. Apacentar é cuidar, proteger, alimentar. É conduzir ao pasto. É lá que elas se alimentam. Precisamos cuidar das crianças. Precisamos cuidar, apacentar os cordeiros. Tem muitos servos de Deus dizendo que amam o Senhor. Muitos pastores, líderes, dirigentes de congregações diz que ama o Senhor, mas não investe em crianças. Não apacenta os cordeiros. Não apoia o ministério infantil. Mas não para por aí não. Vamos lá em Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Criança é criatura? Então prega para as crianças. Ide. O verbo está justamente no imperativo. Não é à toa. Não é por acaso. É uma ordem, não é um pedido. Criança é criatura. Foi criada por Deus. Então pregue para elas. Evangelize crianças. Mas a ordem de Jesus não para por aí. Vamos dar uma passadinha lá em Mateus 19, 14 também. Está escrito assim, mas Jesus lhes ordenou. É mais uma ordem. Deixai vir a minhas crianças. Não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. Não as impeçais. Impedimento. Não seja impedimento, seja condutor. Abra um caminho. Ah, mas eu não impeço. Impede sim. Impede quando você reclama, quando você vem para a igreja e deixa as crianças para trás, quando não colabora, quando não investe, quando não cuida, quando abandona. Quantos ministérios infantis abandonados nas igrejas? Temos visto muitos ministérios onde os pastores são os maiores impedimentos. E por que será que o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas, as crianças? Porque a criança, quando ouve a mensagem, quando ouve que ela é pecadora, que ela precisa se arrepender, ela tem facilidade de reconhecer o seu erro, de se arrepender. A criança é dependente. Até a criança da comunidade que já está portando arma, aquela criança lá que se droga, aquela criança que já se prostitui, que já tem vida sexual ativa, ela é dependente de algum adulto. E se chegarmos nela para falar de Jesus, ela tem mais facilidade de reconhecer, de se arrepender e de acreditar. Os adultos não gostam de ouvir a verdade. Os adultos têm dificuldade de se arrepender, de reconhecer os seus próprios erros. Já a criança tem essa facilidade do arrependimento, de acreditar. É da natureza da criança. Então, querido, obedeça. Apacenta os meus cordeiros. Pregue para as crianças, porque ela também é criatura. Ide por todo mundo. E não seja impedimento.
Jesus quer as crianças perto dele. Sai da frente. Abra o caminho. Deixem as crianças passar. Jesus está chamando e ele quer as crianças pertinho dele. Criança da igreja, criança da rua, do bairro, da comunidade. Vamos conduzir as crianças a Jesus. Não sejamos impedimento. O motivo número 2 é muito grave, é muito sério. É a continuidade da igreja, é a continuidade da nossa geração, é a nossa descendência. As minhas crianças, as suas crianças, elas são a nossa continuidade, a nossa geração, a nossa descendência. As crianças representam continuidade. Trabalhar com elas é investir na base da igreja. Não podemos cometer o mesmo erro que o povo de Deus, liderado por Josué, cometeu ao entrar na terra prometida. Confere lá em Juízes 1 e 2. Eles estavam tão ocupados em possuir a terra prometida, que emana leite e mel. Estavam tão felizes com as maravilhas que o Senhor operou, que se esqueceram de investir nas crianças. Quantos pais estão tão ocupados com a obra de Deus que esquece de investir nas crianças, nas suas crianças, na sua geração, na sua descendência? Quantos pastores esquecem de investir na sua descendência porque estão extremamente ocupados com a igreja, com as ovelhas, com a obra de Deus, com as campanhas, com o crescimento das obras da igreja? Aí cometem o mesmo erro que está lá em Juízes 1 e 2. Resultado: levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Por isso, serviram a Baal e a Astarote. Se você for num presídio, quantos que estão lá são filhos de servos de Deus? São homens e mulheres criados em lares, berço cristão, mas os pais estão muito ocupados com a obra do Senhor. Foi o mesmo erro também do sacerdote Eli. Nós podemos ver e observar todos os dias, nos jornais, nas notícias, nas mídias, o legado que o mundo tem deixado para as crianças. Olha aí nas reportagens. Crianças indo para a escola com relógio de pulso no tornozelo. Por quê? Tem como ícone, referência, como status, sonho de futuro, o traficante, o bandido. E nós, como igreja, o que estamos fazendo para mudar esse quadro? Para livrar essas crianças das mãos de Satanás? Será que pelo menos temos deixado nosso legado para as crianças dentro de nossas próprias igrejas? Pergunta aí para a sua criança, pergunta aí para a criança da sua igreja o que ela sonha ser. Se ela quer ser pastor, cantor, missionário, evangelista de crianças. Estamos deixando o nosso legado? Fica aí para a nossa meditação, porque nós sabemos que não. Terceiro e último grande motivo pelo qual devemos priorizar as crianças é porque já nascemos pecadores. Somos todos pecadores. A referência bíblica principal que temos está em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu sei que todos conhecem esse versículo. É fato de que todos pecaram, sem exceção, até as crianças. Já nascemos pecadores. Não é somente Romanos 3:23, não. Vamos nos aprofundar lá em Salmos 51:5, onde o salmista diz: de fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador. Algumas versões diz mentiroso. Então, tenho sido pecador, mentiroso, desde o dia em que fui concebido. Desde bebê, desde que nasci, desde quando minha mãe me pôs no mundo, tenho sido pecador e mentiroso. É a nossa natureza. Oh, I love you. Oh my God. Man, you're getting better. I can't believe her. Porque é da nossa natureza. E Deus, quando olha para o ser humano, quando nasce um ser humano, Deus olha
e vê mais um pecador, mais um mentiroso. A nossa natureza é essa. O ser humano mente, briga, sente raiva, fala mal do outro, fala da vida do outro. Precisamos evangelizar as crianças. Elas precisam receber Jesus, conhecer o plano da salvação. Elas precisam de salvação também. Não é só o adulto, não. O que vai fazer com que o ser humano mude é Deus. É conhecer a sua palavra, amar e obedecer. É ter o Espírito Santo dentro de nós, nos controlando a cada momento, gerando em nós o seu fruto. Assim também são as crianças. Se Jesus não chegar primeiro nelas, elas crescerão amando o mundo, amando o pecado e tendo o mundo como referência. Então, eis aí os 3 grandes motivos com base bíblica. A ordem dada por Deus: obedeça, se você me ama, obedeça. Cuide das minhas ovelhas. Como teremos a continuidade? Como daremos continuidade à igreja, ao povo de Deus, a uma geração temente a Deus, se não investirmos em crianças? E não adianta. Toda criança, desde bebê, todo ser humano é pecador. As crianças precisam receber Jesus. É por isso que eu, você e toda a igreja devemos priorizar as crianças. Com cada criança vem uma família inteira. Uma criança que se entrega a Jesus vai ter uma vida inteira pela frente. Então abra o caminho e deixem que as crianças passem. Deixem as crianças irem a Jesus. Vamos conduzir, não vamos impedi-las.